Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Ferreira e aqui eu vou, numa aulinha rápida, eu vou te mostrar como que você pode criar prompts eficientes para IA generativa, para qualquer modelo, tá? Uma aulinha rapidinha, uma dica boa para você poder começar a usufruir mais do que a IA pode te oferecer. Pode ser no Claude, pode ser no ChatGPT, pode ser no Gemini. O problema, quando você está obtendo resultados muito secos ou respostas muito genéricas, aquelas coisas que tem bem bastante texto, mas sem objetividade. O segredo, cara, é que você não é o problema não é a IA, não é a diferença entre o ChatGPT, o Gemini ou o Claude. A diferença está na forma como você está solicitando coisas para a inteligência artificial. A qualidade da resposta que você vai obter com o seu pedido, ela nunca vai ser maior do que a qualidade da instrução que você está passando. O problema geralmente não é a inteligência artificial, é o prompt, como a gente chama. A inteligência artificial é como um profissional inteligente, mas inexperiente. Ela é capaz de dar respostas muito boas, mas ela precisa de contexto, objetivo, precisa de informações extras para poder te entregar melhores resultados. Então vamos entender como é que a gente pode chegar lá. A primeira coisa é entender o que é o prompt. O prompt é a instrução que a gente passa para a inteligência artificial. Pode ser uma pergunta, pode ser uma solicitação, pode ser uma descrição de cenário, pode ser um desafio, pode ser um contexto, enfim, múltiplos formatos. Normalmente é algo que você digita e manda para a IA esperando uma resposta. Estamos dando aqui um exemplo ruim, muito genérico. Se você virar para a IA, qualquer uma delas, e pedir o seguinte: faça um relatório, puxa, isso é um pedido, mas é um pedido pobre, né? É um pedido que não tem absolutamente nenhuma informação de orientação. Olha, se ao invés de eu falar dessa forma genérica e sem informações, se eu fizer um pedido mais orientado, se eu falar o seguinte, para IA, elabore um relatório executivo para a diretoria financeira, resumindo os principais riscos de um projeto de implantação de inteligência artificial em um hospital. Olha, nos dois casos ela vai me entregar um relatório, mas nesse segundo exemplo aqui, eu dei informações que vão fazer com que ela interprete muito melhor o que eu estou falando e ela me dê um resultado muito diferente, um resultado muito mais qualificado. E aqui entra a regra de ouro que a gente tem que seguir se quiser ter uma conversa produtiva com a inteligência artificial. A conversa tem que ter contexto, tem que ter clareza e tem que ter detalhes. Quanto maior o contexto, maior a qualidade da resposta. Quanto maior a clareza, maior a precisão do resultado obtido, e quanto mais detalhes você fornecer, menos ela vai alucinar e menos ela vai errar. E aí, a gente pode traduzir isso em 6 elementos para que você não esqueça mais e para você entenda o que é um bom prompt. O primeiro elemento é contexto. O contexto é explicar para a inteligência artificial aonde você está, o que é que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu começar um prompt dizendo assim, ó, sou o CIO de um hospital privado. Pronto, eu acabei de dar uma orientação que vai ser muito útil para a IA. Ela vai moldar o tom da resposta dela para este contexto que eu estou fornecendo. Só isso basta? Não, mas já é alguma coisa. Vamos supor que na sequência eu dissesse para ela o seguinte: eu sou o CIO de um hospital privado e eu quero convencer a diretoria a investir em inteligência artificial. Puxa, aí começou a ficar interessante. Eu forneci um contexto e eu já dei um objetivo para ela, me ajudar a convencer a diretoria a investir em inteligência artificial. E ela vai me responder ainda melhor se eu pedir para ela incorporar um determinado personagem, que a gente chama de persona mesmo. Responda para mim como se fosse um consultor sênior, responda como se fosse um professor, responda como se fosse um diretor de operações, como se fosse um advogado, como se fosse um CIO. Quando você oferece para a IA essa orientação de qual persona que ela deve incorporar, ela também vai te trazer uma resposta moldada para atender dentro do vocabulário, dentro do contexto de entendimento, a melhor resposta que ela puder te dar, transvestindo aquela persona. Esses são os 3 primeiros elementos. Depois disso, coisas para você considerar que são muito importantes para você obter uma resposta mais qualificada. O formato, né? É isso que você está perguntando. Como que você quer receber a resposta? Me entregue a resposta dessa ajuda para convencer a diretoria no formato de um resumo executivo, no formato de um e-mail para eu mandar para os conselheiros, no formato de um artigo para eu publicar no periódico da empresa, entendeu? Quando você estabelece o formato, ela também vai direcionar para atender da melhor maneira ao formato que você orientou. E os 2 últimos elementos que você deve prestar atenção é para qual público que você está falando e quais as restrições que ela deve seguir na hora de compor essa resposta. O público é muito importante porque quando você diz para quem vai ser produzido, ela vai utilizar o melhor tom, o melhor vocabulário para
para o público. Se você falar que você está falando com médicos, ela vai tentar dar um contexto mais técnico. Se você falar que você está falando com diretores financeiros, ela vai tentar falar como sendo alguém da área, né? Se é para uma equipe técnica de TI, ela também vai trazer elementos sem, né? Ou não, eu quero que você componha um texto para que eu possa discutir com um público leigo. Ela vai fazer algo bem didático. E o que as restrições? O que são as restrições? É aonde que você deve estabelecer aquilo que a IA deve fazer no máximo ou no mínimo, né? Então, por exemplo, me entregue essa resposta com no máximo 300 caracteres. Me entregue essa resposta incluindo exemplos, analogias. Quando você fala isso, ela vai considerar na resposta dela. Imagina que eu dei essas duas restrições: no máximo 300 caracteres e com analogia. São restrições que eu estou dando para ela. Então, ela vai ter que utilizar esse espacinho de 300 caracteres para fazer um formato de um resumo executivo, para entender que eu sou um CIO, que eu quero convencer a diretoria e ainda vai atender as minhas restrições. E aqui tem uma sacada interessante para você nunca mais esquecer isso: o framework cópia, que é uma estrutura para você construir prompts eficientes. Você não esquece mais. O que é o cópia? É um acrônimo que quando você pega a inicial, quando você pega as letras desse acrônimo, o C é contexto, ou seja, você tem que dizer onde estamos. O O é objetivo, o que você quer que seja feito. O P é a persona que ela deve incorporar, né? Quem que vai estar respondendo para você, qual persona. O I são as instruções, o detalhamento, né? Como responder. E o A é o formato de apresentação, a saída, né? Aqui o exemplo de um prompt completinho que vai te dar uma boa resposta. Sou o CIO de um hospital, é o contexto. Preciso convencer a diretoria a investir em IA, é o objetivo. Atue como consultor McKinsey, é a persona. Liste argumentos com dados, é a instrução. E apresente o resultado no formato de uma apresentação executiva. E é isso. Esse framework te ajuda a sempre fazer um prompt com maior significado para a inteligência artificial. E aí, quando a gente compara, o que obtém quando você manda um prompt genérico ou com pouca informação, e o que vem de resposta quando você faz algo mais estruturado, o exemplo está aqui, né? Se você mandar só o prompt, fale sobre a IA, a resposta vai ser superficial, genérica, bem pouco útil. Já se você mandar um prompt estruturado, do tipo, atue como consultor em transformação digital na saúde, olha que contexto legal. Explique como a IA pode reduzir desperdícios hospitalares, esse é o objetivo. Organize em 5 tópicos com exemplos práticos, indicadores, riscos e recomendações para um CIO. Pô, você deu tudo aí, né? Você deu restrição, formato de saída, contexto, o detalhamento. Vai receber uma resposta relevante e aplicável. Se você mandar o primeiro prompt e depois o segundo, na mesma inteligência artificial, você vai receber respostas completamente diferentes. Os erros mais comuns que os usuários cometem e depois dizem que a IA não funciona bem. O primeiro erro é ser muito genérico, conforme a gente falou aqui. O segundo erro é até passar informação para a IA, mas misturar muitos assuntos. Entendeu? Você pede para a IA te fazer um relatório e no mesmo prompt você pede para ela te fazer uma lista de tópicos, no mesmo prompt você pede para ela te fazer uma comparação, alguma coisa ela vai perder. Então fragmenta o seu pedido para não mandar muita coisa numa solicitação só. Outros erros, quando você não define o público ou não define o formato, aí você está deixando a própria sorte o que vai vir. E um erro muito importante. Muitas vezes, tudo isso que a gente falou, tem gente que interpreta que assim, putz, então vou fazer o prompt ferrado, aquele que tenha tudo, um prompt de 2 páginas. Não, não, não. Não é legal. O legal é que as instruções sejam curtas e objetivas, mas completas. Não adianta você esperar perfeição na primeira resposta. E aqui entra uma técnica muito interessante, que é a técnica de iterar. É isso mesmo. Você não vai fazer um prompt enorme, gigantesco. Você deve fragmentar esse prompt em etapas. Primeiro você pede o resumo. Quando ela te der o resumo, você aprofunda um item específico que você quer explodir. Depois você pede para ela incluir exemplos práticos para você entender melhor. Depois você pede para ela transformar tudo que ela fez até aquele momento em uma apresentação, só aí já foram 4 prompts. No final, você pede para ela gerar perguntas para reflexão. Quando você chegar nesse final, você vai ter uma qualidade que você vai perceber que a cada iteração que você foi fazendo com ela, a cada prompt que você foi mandando em resposta a uma resposta dela, ela foi melhorando a qualidade. Por quê? Porque ela recebeu mais informação, porque ela entendeu melhor o contexto, porque você está aprofundando o assunto com ela. Então, o segredo é aprender a conversar mesmo. Conversa de pergunta de novo, responde de novo, faz uma pergunta, faz uma consideração, fica nesse vai e volta que a coisa vai melhorando.
Era isso, pessoal. Aqui, só para você lembrar, e eu vou te deixar isso como exercício final. Vamos supor que eu te dei um prompt super genérico. Você pegou alguém falando mal da IA porque ela não te deu uma resposta legal. Aí você foi lá, olhou e essa pessoa só mandou o seguinte comando: faça uma apresentação sobre a IA. Bom, aqui não tem contexto, aqui não tem persona, aqui não tem formato de saída, não tem o público para quem você vai falar, não tem nenhuma restrição, ou seja, a resposta será ruim. Então agora, pega esse exemplo aqui, ó, e transforma ele num exemplo estruturado, num exemplo aplicável. Faça isso como nosso exercício final, nessa aulinha rápida, mas que se você levar ao pé da letra, você vai ter resultados muito melhores na sua interação com qualquer inteligência artificial generativa. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil. A gente se vê logo mais. Um abraço. Tchau, tchau.